Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma aula assíncrona na disciplina de Lógica para a Computação do curso de Ciência da Computação na Universidade Estadual da Paraíba, certo? Então, o assunto da aula de hoje, certo? Será um assunto aí introdutório, ainda introdutório em relação a alguns aspectos da lógica de programação. Nós vamos então apresentar aqui algumas definições iniciais, tá certo? Para que vocês possam ter acesso a essas definições e na nossa próxima aula síncrona a gente possa então tirar dúvidas e partir para uma parte mais prática, certo, dessa nossa disciplina, que é justamente pegar esses conceitos e resolver problemas utilizando a lógica de computação. Então, a linguagem da lógica proposicional. Lógica proposicional é a primeira linguagem, é a primeira parte da lógica que nós vamos estudar nessa disciplina. Essa lógica proposicional, ela retrata e apresenta o que chamamos de proposições, tá certo? Que é um conceito bastante utilizado ao longo dessa disciplina. E nós vamos entender um pouco quais são essas proposições, certo? E outros símbolos que associam-se a essas proposições para se gerar alguns resultados, alguns resultados e a solução de problemas utilizando a lógica. Então, quais são os passos básicos do estudo da lógica? Os passos iniciais são a especificação de uma linguagem, a partir da qual o conhecimento é então representado. Então, eu tenho um conhecimento e eu quero realizar a representação desse conhecimento. Através de quê? Através da especificação de uma linguagem. O estudo de métodos que produzam ou verifiquem as fórmulas ou argumentos válidos, certo? E a definição de sistemas de dedução formal, onde são consideradas as noções de prova e consequência lógica. Então, antes de mais nada, antes de apresentar os símbolos e a estrutura da lógica, certo? Vamos então entender um pouco o que chamamos de proposição. Proposição é uma expressão na lógica, certo? Que encerra um pensamento de sentido completo, ou seja, é uma expressão que ela pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Ela pode ter então a atribuição de verdadeiro ou falso. Na lógica proposicional, apenas enunciados declarativos são então permitidos, sendo excluídos então sentenças exclamativas, imperativas e interrogativas, certo? Então, quando eu faço uma declaração, certo? Pode ser na minha gramática em português, em inglês, enfim, essa sentença declarativa é então uma expressão proposicional, é uma proposição, sendo excluída qualquer sentença exclamativa, imperativa e interrogativa. Então vamos entender um pouco do que são proposições. Por exemplo, a seguinte declaração: a Lua é o satélite da Terra. Vejam que nessa declaração eu não tenho nenhuma exclamação, nenhuma interrogação, certo? Eu não gero dúvidas em relação à minha declaração. Ela é uma declaração, certo? E ela possui um significado verdadeiro ou falso. Nós também temos, por exemplo, choveu em Patos, dia 10 de agosto de 2017. É uma declaração. A partir dessa declaração, eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso. E a seguinte declaração, que utiliza já símbolos matemáticos, por exemplo, 7 menor que 3. Isso também é uma proposição que tem um valor, e esse valor ele é, então, um resultado verdadeiro ou falso. Aí nós já sabemos, então, que 7 é menor, 7 é maior do que 3. Então, essa proposição aqui apresentada é uma proposição falsa, certo? Então, vamos lá. As proposições, elas só podem assumir um de dois estados possíveis, ou seja, ela pode ser verdadeiro ou falso, 1 ou 0, né, na lógica binária, ligado ou desligado. Então, a proposição ela só pode assumir um de dois estados possíveis, ou 1 ou 0, ou V ou F, ou ligado ou desligado, ou aberto ou fechado, por exemplo. O estado 1, certo? Representa sim, verdadeiro, aparelho ligado, presença de tensão, chave ligada, etc. E o estado 0
certo? Representa negativo, representa não, falso, aparelho desligado, chave desligada e por aí vai. E aí, o que não são proposições? É justamente aquilo que a gente estava comentando anteriormente. São sentenças, são sentenças exclamativas, interrogativas e assim por diante. Como, por exemplo, leia isto atentamente. Então, eu estou gerando uma ordem para que você realize uma ação. Então, isso também é uma sentença. Isso não é uma proposição. Outra declaração é a seguinte: que prova difícil. Então, eu estou exclamando a dificuldade de uma prova. Isso também não é uma proposição. Como eu faço uma pergunta, que horas são? Certo? No final da minha pergunta, eu tenho uma interrogação. E isso não apresenta também uma proposição. Tá certo, gente? Então, dando continuidade, entendemos o que são proposições, entendemos como as proposições elas são construídas, tá certo? Através de uma sentença declarativa, sem a presença de exclamações, interrogações, etc. E agora vamos entender um pouco da definição do que chamamos de linguagem. A definição de linguagem na lógica proposicional é semelhante à definição de outras linguagens, como, por exemplo, a linguagem da língua portuguesa, a língua inglesa e assim por diante. O alfabeto, que é então constituído pelos símbolos que formam as palavras da linguagem, todo mundo sabe que é um alfabeto, é um conjunto de símbolos que formam as palavras da linguagem. É então definido inicialmente, certo? Ou seja, para toda linguagem existe um alfabeto definido. Isso não é diferente na lógica proposicional, na lógica de computação. Então, o alfabeto, na lógica proposicional, é formado pelos seguintes símbolos, certo? Símbolos de pontuação, vírgula, certo? Parênteses, certo? Símbolos de verdade, verdadeiro ou falso, true ou false. Símbolos proposicionais, que geralmente nós usamos as letras do alfabeto nosso, alfabeto normal, usual. Então, P, Q, R, S. Então, ao invés de quando eu quero representar uma frase, o céu está bonito, o céu é azul, certo? O céu é azul e formado por nuvens. Então, eu coloco a representação P igual à minha declaração. Então, eu transformo a minha declaração numa proposição chamada proposição P. E a gente vai usar muito isso, vai convencionar muito isso, para que a gente consiga, então, fazer com que seja viável a realização de declarações e a utilização de formulações entre essas proposições. E nós temos também os conectivos proposicionais, que nós vamos passar a entender então a partir dos próximos slides, e eles estão justamente aí apresentados nessa parte de baixo aí desse slide. Então, os conectivos proposicionais são os conectivos lógicos proposicionais, obviamente, são palavras ou expressões que se usam para formar novas proposições a partir de proposições conhecidas. Basicamente, o que são? Dado aqueles símbolos que foram apresentados como conectivos proposicionais, nós temos, para cada símbolo desse, a atribuição de digamos que uma função, certo? De uma responsabilidade. Então, o primeiro símbolo, certo? Que é um chapeuzinho ou uma barra aí, uma barra deitada, possui a função de negação ou modificador, certo? Ele é chamado de conectivo não, certo? Esses dois símbolos possuem a mesma função. O conectivo não, que representa a negação. Por exemplo, se A tem um valor verdadeiro, então a negação de A tem então o valor falso. Nós já temos então aí o conectivo I, certo? Que é esse símbolo aqui apresentado, que possui a função de conjunção, certo? Ele possui a função de conjunção e a gente vai entender depois como é que funciona essa conjunção. Nós também temos o conectivo OU, certo? Que ele faz então a conexão entre duas proposições e a gente também vai entender como é que funciona o valor dele atribuído para o valor final
quando ele se relaciona com duas proposições, duas ou mais proposições. Aí nós temos então o conectivo se então, que possui então a atribuição condicional, que é essa setinha aí de um lado só. E tem então a conexão se então. E a última condição, o último conectivo, que é essa seta aí de duas cabeças, que é então lido por se somente se e possui a função de bicondicional. E a gente vai entender um pouco ao longo dessa disciplina a utilização desses símbolos na formação de proposições. A razão da escolha dos símbolos true ou false e dos conectivos proposicionais se justifica a partir de seus significados semânticos. E a gente vai então entender os significados semânticos, certo? Desses símbolos aqui e como eles atuam numa proposição para trazer o resultado verdadeiro ou falso, certo? Nessa relação aqui. Então, as fórmulas da linguagem, a gente viu o que são proposições, certo? Primeiro, só lembrando, proposição, vimos então o que significa proposição, certo? Até agora. Vimos a definição da linguagem, a definição inicial da linguagem, a definição do alfabeto, tá certo? Os conectivos proposicionais, que são formados na lógica proposicional. E agora vamos ver a criação de fórmulas, certo? E essa aula é basicamente de apresentação de definições iniciais. Então, as fórmulas da linguagem da lógica proposicional são então construídas a partir dos símbolos do alfabeto, conforme as regras a seguir. Então, o que podemos dizer das regras para formulação, certo? E criação de fórmulas, em que a primeira regra, todo símbolo de verdade é uma fórmula, certo? A gente vai entender um pouco isso. Todo símbolo proposicional é uma fórmula. E se H é uma fórmula, certo? H é uma proposição criada, uma fórmula criada através de uma proposição H. Então, a negação de H também é uma fórmula, certo, gente? E são só regras definidas para que a gente possa trabalhar a criação de fórmulas. Então, se H e G são proposições que geram fórmulas, certo? Então, a disjunção de H e G, a gente lê isso, disjunção de H e G também é uma fórmula. Esta fórmula é o que? A disjunção das fórmulas H e G. A outra fórmula é a seguinte: se H e G são fórmulas, ou seja, são proposições que geram fórmulas, então H e G, certo? H conjunção G é uma fórmula. A primeira a gente lê H ou G, que é H disjunção G, e a segunda que a gente lê H e G, H conjunção com G. Então a fórmula, esta também é uma fórmula que é a conjunção das fórmulas H e G. A terceira fórmula é a seguinte: dado as proposições H e G, que são fórmulas, então se H, então G, certo? Também é uma fórmula. Isso aqui é a fórmula o quê? Condicional. Neste caso, H é um antecedente, a gente chama H de antecedente porque está no lado esquerdo da fórmula, e G é o consequente por estar em quê? No lado direito da fórmula. E a última formulação é a seguinte: dado H e G, que são proposições e também são fórmulas, H se somente se G também é uma fórmula. Nesse caso, H é o lado esquerdo e G é o lado direito da fórmula chamada bicondicional. Aí, como já mostrado nos slides anteriores dos conectivos, esse slide é apenas para que vocês entendam um pouco a leitura, tá certo? Dessas proposições. Dado que P e Q são proposições, a negação de P é apresentada por este símbolo junto ao P e a gente lê como não P ou negação de P. Eu sempre leio muito como negação de P. Nós temos aí a segunda fórmula, que é a conjunção de P e Q,
em que a gente lê este símbolo por P e Q, como eu já estava explicando no slide anterior, certo? Lê-se por P e Q. Aí temos então a disjunção de P, em que é disjunção de P e Q, que a gente lê por P ou Q, certo? Lê-se P ou Q. A condicional de P e Q a gente lê por se P, então Q, tá certo? E a última, a bicondicional de P e Q, a gente lê P, se, somente se, Q. Beleza, gente? Então vamos lá dar continuidade. Aí nós temos então o que chamamos de ordem de precedência. Isso é muito necessário, isso é bastante necessário, pois a gente trata então de formulações. Assim como vocês já devem ter passado por isso no ensino médio, quando a gente tem lá uma fórmula com vários cálculos internos de uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, o que é que se resolve primeiro, certo? O que é que se calcula primeiro? Então, isso é o que chamamos de precedência. Então, quem possui a maior precedência? Ou seja, qual é o que se calcula primeiro dentro de uma fórmula? Primeiro é quem tem a maior precedência, ou seja, a negação. Depois disso, temos então como precedência intermediária a condicional e a bicondicional, que possuem a mesma ordem de precedência. E por último, se calcula a conjunção e a disjunção, tá certo? Isso pode acontecer, isso aconteceu no período passado, em que alguns alunos utilizaram de referências e bibliografias de outros autores que não utilizam essa ordem, certo? Porém, a ordem de precedência utilizada na disciplina, certo? Que é a ordem de referência, a ordem de precedência retirada de referências que estão lá na ementa e no plano de curso da UEPB, é justamente essa ordem que está aí apresentada. E quem tiver mais dúvidas, depois a gente vai tirar isso na aula síncrona. Então, pessoal, foi isso, tá certo? A bibliografia utilizada é justamente essa aí que está apresentada, certo? Eu vou deixar isso depois como referência para que vocês possam adquirir ou baixar de alguma forma essas referências. A referência que eu utilizo com maior frequência não é referência de retirada de exercício para o mini testes, mas é referência tipo para a criação do material que vocês vão utilizar e estudar aqui na disciplina. Eu sempre utilizo muito essa referência de João Nunes de Souza, certo? Que é um livro bem pequeno, que já se chama Lógica para a Ciência da Computação, uma introdução concisa, ou seja, é fácil de ler, mais tranquilo de ler, não tem muita coisa que venha a se tornar muito complexa para o estudo nessa disciplina. Certo, gente? Então foi isso hoje. Fica à disposição para tirar qualquer dúvida, certo? Espero que todos possam ter o acesso a este vídeo. Ele já está sendo postado no meu canal do YouTube. E quem tiver alguma dúvida, é só falar comigo ou mandar lá no Google Classroom, na postagem que eu vou fazer. Ou então, na próxima aula síncrona, a gente tira todas as dúvidas juntamente com os alunos da disciplina. Um abraço a todos e até o próximo encontro.